Glória a Deus. Eu convido a igreja a colocar sobre os pés. Abra sua Bíblia comigo na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Aos Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 17, aos Romanos, capítulo de número 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Podeis vos assentar. Meus amados irmãos, nós estamos encerrando a primeira parte do estudo, porque nós vamos continuar
mas a segunda parte nas próximas terça-feira. Nós estamos falando sobre o relacionamento pessoal e triplo do Espírito Santo com o crente. O Espírito Santo de Deus, ele for enviado pelo Pai, por Deus, para relacionar conosco os salvos em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, nós já falamos sobre este relacionamento triplo do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo age com o crente. E falamos também, agora nós estamos falando em o crente, dentro do crente, morando no crente. E esta obra do Espírito Santo na vida do crente, na vida do servo do Senhor, é uma obra linda, maravilhosa. É algo de muito especial que Deus preparou para os seus servos, para aqueles que servem a Ele. Tem esse privilégio da parte de Deus de desfrutar desta comunhão, da direção, da presença do Espírito Santo em sua vida. E aqui o apóstolo São Paulo, quando ele fala em Romanos capítulo 8, justamente o apóstolo São Paulo, ele está falando de uma dimensão de vida que o servo do Senhor desfruta, que só é capaz de desfrutar desta dimensão espiritual. É através da operação e da habitação do Espírito Santo na vida do servo do Senhor. Paulo, ele contrasta aqui a velha vida, aquela vida que a pessoa vive nela antes do crer, antes de conhecer Jesus, antes de receber o Espírito Santo de Deus morando e habitando nele. É uma vida considerada no pecado, na desobediência, na contramão de Deus. É considerado, a pessoa está morta. Ele não vive para Deus, vive para o mundo, mas não vive para Deus, não vive no mundo espiritual. Ele não tem conhecimento das coisas do Espírito Santo, porque as coisas do Espírito, para conhecer, primeiro precisa crer no Senhor Jesus e recebê-lo como Salvador, como disse na terça-feira. Para receber o Espírito Santo, a porta de entrada é Jesus, é o crer, é o confessar como Salvador. Se não o confessar, não tem como o Espírito Santo morar e habitar na vida desse crente. Depois que o Espírito Santo então passa a habitar, que o Espírito Santo passa a morar no crente, o Espírito Santo então leva a este crente a uma comunhão com Deus, há uma ligação pessoal, há uma intimidade com Deus. Ele é ligado com Deus. Quando nós falamos dessa ligação, Jesus declara isso de uma forma muito clara no Evangelho de João, capítulo 15, quando ele fala dos ramos que estão ligados à videira verdadeira que é Ele. Se os ramos não estiverem ligados na videira, não poderão dar frutos. Porque o ramo só pode dar fruto se estiver ligado, estiver enxertado na videira. Assim, o cristão, ele desfruta através da presença e da operação do Espírito Santo na vida dele. Ele desfruta de uma comunhão íntima, pessoal com Deus, justamente por causa da habitação
e da operação do Espírito Santo em sua vida. Por isto, nós vivemos em uma nova vida em Cristo Jesus. Nós vivemos uma nova vida, que esta vida, ela é sustentada, preservada, ela é alimentada pela graça de Deus que recebemos continuamente em nossa vida. Assim como uma planta, ela precisa ser regada todos os dias para ela suportar o calor do sol, a seca, para ela continuar verde, florescendo, frutificando. Assim é a vida cristã. A vida cristã, ela depende da graça de Deus continuamente fluindo sobre a sua vida para preservar, para ele continuar tendo esta vida cristã ativa, esta vida cristã forte, esta vida cristã que o leva a servir a Deus, a adorar a Deus, a cultuar a Deus e manter-se vivo espiritualmente no meio de um mundo tão cruel e no meio de um mundo tão corrupto, o qual este mundo nós vivemos nele. Vivemos nele, mas não temos a vida dele, temos a vida divina fluindo em nós, pela graça de Deus, pela operação do Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, e justamente o apóstolo São Paulo nos fala que esta nova vida, pela graça de Deus, esta nova vida, pela operação do Espírito Santo, pela habitação do Espírito Santo em nossa vida, Paulo descreve esse novo viver como sendo uma vida vitoriosa, uma vida de vitória, uma vida de bênção. Porque o fato do cristão estar de pé, o fato do cristão ter comunhão com Deus, o fato dele ter convicção do perdão dos seus pecados, a certeza da vida eterna, ter certeza que seu nome está escrito no livro da vida, ele ter força, ele ter graça para renunciar o pecado, para viver em santidade, para dedicar a sua vida a Deus. Isso é uma vitória incomparável na vida do cristão. Por isso o servo de Deus, ele pode levantar a sua mão, glorificar a Deus e dizer: eu tenho uma vida vitoriosa pela graça do Senhor. É a nova vitória que o Espírito Santo concede o cristão sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. Porque esse mundo, a Bíblia já descreve, o mundo jaz no maligno. Todas as vezes que você coloca o seu rosto na janela e olha para fora, você vê o mundo afrontando a sua fé, a sua comunhão com Deus. Todas as vezes que você liga o seu aparelho de televisão e vê uma programação lá, dificilmente aquela programação, ela não vem batendo contra a sua fé, a sua convicção cristã, os seus princípios cristãos. Isso constitui-se uma batalha, isso constitui uma afronta à santidade de Deus na sua vida. Contra o princípio cristão que você professa, significa que você depende de força, você depende de graça para vencer, para permanecer firme na fé, para permanecer firme com a convicção cristã, em comunhão com Deus, vivo espiritualmente. Por isso diz que o Espírito Santo, ele garante a vitória sobre a carne e sobre a natureza caída. Quando a Bíblia fala, quando nós falamos que o Espírito Santo garante a vitória sobre a carne, não é especificamente falando sobre esta carne, mas uma inclinação que há dentro de nós. Todos nós temos uma inclinação para as coisas erradas. Temos uma inclinação para desobedecer a Deus. Temos uma inclinação para as coisas ruins desta vida. Existe algo que é justamente
O que não nos deixa ser dominado por esta inclinação, a entregar-se a esta inclinação, é a graça de Deus em nossa vida. É o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que está presente em nós. É Ele quem não nos deixa nos entregar ao pecado, à desobediência, às coisas profanas desta vida. Não somos nós porque somos bonzinhos, não. Porque nós somos tão santos, não. É a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que não nos deixa cair neste mundo, que não nos deixa sujar como a lama podre do pecado deste mundo. É o Espírito Santo de Deus que está em nossa vida. Por isso, eu posso erguer a minha mão e dizer: bendito Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, que habita nesta igreja, que não nos deixa sujar na sujeira deste mundo, mas mantém a nossa vida pura, santa, consagrada aos olhos do Senhor, e mantém a nossa comunhão vital com Ele. O apóstolo São Paulo, quando ele fala da habitação do Espírito Santo em nós, e da obra que Ele realiza em nossa vida, quando eu quero fazer aqui uma observação, porque nós, os servos de Deus, igreja do Senhor, temos comunhão com Jesus. Eu quero que você entenda o seguinte: nós já falamos aqui, primeiro, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Você é santuário do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui são santuário do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus mora em você. Ele mora em você. Mora ou não mora? O Espírito Santo mora em você? Levante a sua mão. Você que tem certeza que o Espírito Santo mora em você. Você é a habitação do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero que você entenda, o segundo princípio é que o Espírito Santo mora em você. Ele habita em você. Agora preste atenção uma coisa. O Espírito Santo, ele mora em você. Mas ele não está assim, dormindo na sua vida. Quietinho. Jururu. Não. O Espírito Santo de Deus mora em você. Mas Ele está agindo na sua vida. Ele está operando na sua vida. Ele está realizando uma obra grande na sua vida. O nome do Senhor é glorificado, porque o Espírito Santo está operando e agindo em você. Você adora, você glorifica, você produz fruto na obra do Senhor. Porque o Espírito de Deus, Ele está agindo, Ele está operando, Ele está trabalhando na sua vida. Por isso Ele está aqui e para isso Ele está aqui. Você sente o Espírito Santo operando em você? Você sente o Espírito Santo agindo em você? Se você não sente, você deve levantar sua mão e clamar a Ele e falar: bendito Espírito Santo, opera em mim, haja em mim, trabalha em mim. Eu quero que o Senhor opere em minha vida a partir de hoje, Espírito Santo. Quando o apóstolo São Paulo, ele escreve aqui nessa epístola, ele fala de algo tão importante, tão maravilhoso. Porque quando a gente medita na revelação das Sagradas Escrituras, a gente começa a descobrir coisas maravilhosas. É como se você está num garimpo, está trabalhando, cavando, em busca de uma pedra preciosa. E quando você acha, você se alegra, você se regozija, você se renova, você se sente realizado. A Bíblia Sagrada é como um garimpo que você vai cavando. E o Espírito Santo, então, ele começa a te revelar coisas preciosas. Coisas maravilhosas que alegram a sua alma, que renova o seu espírito, que comunica verdades divinas, que de outra forma você poderia conhecer,
ter conhecimento, a sua mente era capaz de entender e perceber, se não for através da revelação do Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo São Paulo, quando ele fala aqui de uma lei tão forte, uma lei tão poderosa, uma lei tão maravilhosa que ele fala. Quando eu leio o versículo de número 2, ele fala assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Ele fala de uma lei poderosa. Esta lei não falha. Esta lei não é burlada. Esta lei, de forma alguma, existe alguém capaz de mudar, de neutralizar ou incapacitar esta lei. Porque se trata da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. O que é esta lei? Qual é o benefício que esta lei traz para nós? O que esta lei realizou ou realiza em nosso favor? Aí ele escreve nesse texto dizendo: o que é esta lei? Esta lei de vida em Cristo Jesus, que ela fez? Me livrou de outra lei, porque ela é mais forte, ela é mais poderosa. Não existe ninguém que possa segurar esta lei, neutralizar esta lei, invalidar esta lei. Ela fez o quê? Ela me livrou da lei do pecado. Você sabe por quê? Porque a lei do pecado, ela amordaça o homem, amarra o homem, escraviza o homem. Quantas pessoas choram, quantas pessoas sentem o efeito do pecado destruidor na sua vida. Quantas pessoas querem se livrar do pecado e não conseguem. Ele vai até se autodestruir. Se aquela terceira ponte pudesse contar quantas pessoas se jogam dali durante um mês. Sabe o que faz isto? É a lei do pecado. A pessoa não consegue se livrar da lei do pecado. O pecado atormenta, o pecado escraviza, o pecado traz infelicidade, o pecado tira alegria, o pecado leva à morte, porque a própria Escritura já diz o seguinte, que o salário do pecado, ele não deixa de graça não, ele paga o salário. Só que o salário dele é um salário maldito, é um salário de maldição. Qual é o salário que o pecado paga? O salário do pecado é? O salário do pecado é? O salário do pecado é a morte. Por causa disso que nós temos que, pelo poder do Espírito, pela graça de Deus, fugir do pecado. Livrar-se do pecado. Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio com a lei que é mais forte do que a lei do pecado. O homem em si, pela sua força própria, pela sua inteligência, pelo intelecto, ele não consegue se livrar do pecado. O pecado é forte. O pecado domina. O pecado escraviza. E o homem em si, ele próprio, ele não tem força para se livrar do domínio da lei do pecado. Ele precisa de uma lei maior. E qual é esta lei? É a lei da vida em Cristo Jesus. Quando o homem no pecado era a nossa condição antes de crermos em Jesus. Quando nós olhamos para Jesus e abrimos os braços e professamos a Ele, dizendo: Jesus, eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Eu te recebo como meu Salvador.
Imediatamente o Espírito Santo veio com seu poder, com a sua graça, e começou a arrancar as algemas, as amarras do pecado, e nos declarou livres do poder do pecado. Nos deu liberdade em Cristo Jesus. É a obra que o Espírito Santo faz. É a obra que ele opera em nossa vida. Ele está em mim, está em você, operando a nossa liberdade e realizando a obra da nossa salvação. Simultaneamente, eu quero que você entenda um fato aqui, porque veja bem, esse estado antes de Cristo é denominado o estado da morte. Por causa disso que fora de Cristo as pessoas estão mortas. Aí as pessoas ficam assim, escandalizadas e pensando, por que as pessoas fazem as coisas tão bárbaras como faz nesse mundo? Por que as pessoas fazem coisas tão terríveis como faz nesse mundo? Sabe o que é isso? É a ausência de Deus. Não tem Deus na vida. Não tem Deus, está morto. É um defunto ambulante. Está andando, está falando, mas não vivem para Deus. Estão mortos no pecado. Por que nós vemos essa diferença? Por que nós entendemos que estas coisas aborrecem a Deus, entristecem o Espírito Santo e ficamos apavorados diante de tantas coisas absurdas? Porque o Espírito Santo de Deus nos deu essa consciência e abriu os olhos do nosso entendimento. Mas antes éramos cegos como eles, estávamos mortos como eles, mas o Espírito Santo veio e nos deu vida, nos transformou, nos libertou, nos deu liberdade em Cristo Jesus e comunicou vida a nós. Aí preste atenção. Ao recebermos a vida realizada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, através da obra e da pessoa do Espírito Santo, a morte, caiu fora. Porque ela não aguenta a presença de Deus, não aguenta a presença do Espírito Santo. A morte só prevalece enquanto Deus não chega. Enquanto o Espírito Santo não chega. Mas quando o Espírito Santo chega, a morte tem que ir embora. Ela não aguenta. Aí eu quero que você preste atenção na leitura, porque este livramento aqui é livramento de duas coisas. Me livrou de quê? Da lei do pecado. E mais o quê? E mais o quê? Me livrou da lei do pecado e da morte. Aí preste atenção, para os irmãos entenderem. O Espírito Santo nos tirou deste estado de morte e nos transferiu. Nós estávamos aqui, digamos que essa parte é o mundo, longe de Deus, sem conhecer a Deus, sem obedecer a Deus, sem vida com Deus, estávamos no mundo. Mas o Espírito Santo veio e nos transportou para a vida. Estamos na vida. Aí preste atenção. Enquanto vivíamos aqui, a natureza caída, essa natureza contaminada pelo pecado, que antes ela não conhecia o pecado, nossos primeiros pais lá no Éden só faziam a vontade de Deus. Essa natureza foi contaminada na queda de Adão. E ela passou a todos os homens. Só para você ter uma ideia, lê Romanos comigo 3, e o versículo de número 20. Deixa eu achar aqui. Todos pecaram. Versículo 23, 3 e 23. Leia aí, quem achou pode ler, por favor. Preste atenção, quando a Bíblia diz aí, todos pecaram. Todos. Não existe um que esteja fora do domínio do pecado.
Todos precisam da graça de Deus. Todos precisam crer em Jesus e confessar como Senhor e Salvador para ser livres do domínio da lei e do pecado. Não existe nenhum. Todos foram excluídos da glória de Deus, longe da vida de Deus, separados da vida divina. Todos. Por isso a natureza pecaminosa, ela ficou dominada e sujeita à lei do pecado. Só o Espírito Santo para vir livrar da lei do pecado e da morte e restituir aquela vida espiritual que Deus preparou. Aí veja bem, esta natureza, irmão, como seria bom se ela morresse? Ela não morre. Eu vou te explicar aqui, só para você ter só para clarear, para você entender o raciocínio. Essa natureza, eu vou comparar ela como se fosse assim, um leão. Um leão imortal, que não morre. Mas o que acontece com esse leão? Esse leão, a princípio, nós não tínhamos condições de vencer ele. Mas o Espírito Santo veio em nossa vida, amarrou ele, dominou ele, ele está dominado pelo Espírito Santo de Deus. Não pensa que esse leão está morto dentro de você. Se ele morresse, nós estaríamos livres de tribulação, livres de tentação, livres de aflição. Seria uma benção. Mas lá uma vez ou outra, lá dentro, esse leão dá aquele urro tão grande que você treme e pede misericórdia, meu Deus. Ele não morre, porque essa natureza, ela não morre. Ela é subjugada pelo poder do Espírito Santo e ela é dominada pelo Espírito Santo na nossa vida. Ela está debaixo dos pés do Espírito Santo que está morando em nós. Aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus opera no seu espírito. E ele vai operando, ele vai comunicando vida, ele vai comunicando graça. Enquanto o Espírito Santo está operando, ele está comunicando graça, você vai sendo renovado. Você dá glória a Deus, você dá aleluia. Você vem para a igreja, pega a Bíblia e põe debaixo do braço e vem cantando, oh glória, aleluia. Chega na igreja, pode show, irmão, pode show, feliz, alegre. Sabe por quê? O leão está debaixo dos pés do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. Ele está ali, ó. Enquanto está assim, você sabe o que acontece? Você está alimentando o Espírito. Na comunhão, na oração, na consagração, na vigilância, na santidade, na leitura da Bíblia, na adoração, o Espírito Santo vai sendo alimentado e o leão vai enfraquecendo. O leão não morre, mas ele está lá fraco, ele não aguenta nem mexer, ele não aguenta agir, porque o Espírito Santo de Deus está ali pisando ele. O leão não está morto, ele está aí. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, cuidado com esse leão. Ele não pode sair debaixo dos pés do Espírito Santo. Não pode. Mas o que acontece? Eu quero que você preste atenção. Primeiro, eu quero ler com você, ô Espírito Santo de Deus. Quando que eu vou sair daqui? Fazer o quê? Vamos lá, eu leio o versículo 6. Para você entender meu raciocínio. 8:6. Porque a inclinação da carne é? A inclinação da carne é? Morte. Mas a inclinação do Espírito é? Duas coisas.
a inclinação do Espírito é duas coisas: vida e paz. A inclinação do Espírito produz duas coisas: vida e paz. Paz aqui é aquela consciência tranquila, gerada pela operação do Espírito Santo em Deus. Você chega de cabeça erguida diante de Deus e diz: Pai, eu estou aqui, Senhor, e eu preciso da vitória, eu preciso da tua graça. E você sai com certeza que Deus te ouviu e que as mãos dele já estão estendidas sobre você. Paz em comunhão com Deus. Quando não há paz, a pessoa chega assim: Deus, será que eu mereço? Será que eu tenho condições de ser ouvido, Deus? Será que eu vou receber? Não tem paz. A consciência não deixa. A pessoa não tem certeza. Será que Deus está ouvindo a minha oração? Não, eu não estou certo. Eu não estou certo, então ele não me ouve. Vida e paz. Você é cheio de vida. Você tem vitória. Você tem força. Você tem graça e tem confiança em Deus. Você está em paz com Deus. Você chega e diz: Pai, eu estou aqui. E Deus lá em cima diz assim: meu filho, eu estou te ouvindo. Eu sei que você está aí. A minha mão já está estendida para te abençoar. Entenda bem. Eu já disse aqui que eu estou fazendo uma comparação. Esta natureza caída, a carne é como um leão. Quando você não alimenta este leão, ele vai enfraquecendo, ele vai perdendo a força. Porque a carne enfraquece e o espírito fortalece. O espírito, ele vai operando, comunicando vida ao seu espírito. E você vai enchendo, você vai sendo renovado, você vai resistindo, você vai perseverando, você não cede, você é sempre vencedor, você está sempre de cabeça erguida, caminhando e nada te detém. Porque você tem vitória, você está cheio de vida, cheio de graça, cheio de paz. Aí descreve assim: a inclinação da carne é morte. Mas quando esse leão, ele brada e diz assim: estou com fome. Aí você começa a alimentar ele. Aí ele começa a fortalecer. O leão começa às vezes a dar aquele rugido. E você balança. E às vezes naquela hora, alimenta o leão. Um leão bem alimentado, quem segura ele? Quem segura um leão? Por causa disso, irmãos, que tem muitos servos de Deus, que eles são crentes, são servos do Senhor, mas não conseguem galgar uma vida vitoriosa, porque ele alimenta o leão. O leão tem que morrer de fome. Deixar ele faminto lá, porque ele não aguenta nem ficar de pé. Aí você está na glória, você está cheio de vida. Mas quando alimenta o leão, o espírito morre. Por que ele morre? Porque o Espírito Santo de Deus fica sem ação. É como você amarra as mãos do Espírito Santo. Como o Espírito Santo não tem como operar na sua vida, por causa de atitudes da inclinação da carne. Aí o Espírito Santo, ele vai morrendo. Ele para de comunicar graça. Ele para de vitalizar a sua vida. Ele para de trazer vida divina para você. Aí o crente vai esfriando. O crente vai perdendo a graça. O crente vai perdendo o fervor. Ele vai perdendo a motivação de vir para a igreja. Quantos crentes desmotivados de cultuar a Deus? Quantos crentes desmotivados de vir para a igreja? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Não é porque eu estou aqui ministrando. É porque o Espírito Santo de Deus está falando comigo. O Espírito Santo de Deus está operando. O Espírito Santo está me revelando algo aqui tão glorioso.
nervoso, que a minha vontade é pular, a minha vontade é dar glória a Deus, a minha vontade é sair correndo dentro dessa igreja. E eu não preciso de uma igreja cheia para sentir isso. Eu não preciso de um pregador. Eu preciso da presença de Deus na minha vida para sentir a glória, o poder de Deus. Aí eu faço uma pergunta: por que tem muitos crentes que não têm o prazer de estar na igreja? Para ouvir uma ministração da palavra de Deus, para receber a operação do Espírito Santo, que é isto? Falta de motivação, desmotivado. Mas por que está desmotivado? Porque está alimentando o leão. Quantos poderiam estar alimentando o Espírito Santo, o Espírito aqui? Mas eu tenho certeza, se você saísse agora e fizesse uma visita a cada crente aqui, a maioria, talvez nem todos estão, alguns estão trabalhando, ou estão em casa resolvendo alguma coisa. Eu não posso generalizar, mas 70% estão na frente de uma televisão, alimentando o leão. Alimentando o leão. Quando chega aqui, irmão, nada ressuscita eles. Porque não adianta o Espírito Santo operar na sua vida, falar com você aqui, mas chega em casa, você vai alimentar o leão. Aí, irmãos, existe um preço, diga comigo, existe um preço a ser pago. Diga mais uma vez, existe um preço a ser pago. Mais uma vez, existe um preço a ser pago. É triste, mas eu tenho que dizer. Versículo de número 7. Porquanto a inclinação da carne é... O que ela é? O que ela é? Inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Aí você sabe o que é isso? Quem alimenta a carne. Dá licença, irmão. Fica aqui, faz um favor. Vira de frente para mim. A pessoa está assim com Deus, ó. Desse jeito. Desse jeito. Porque ele está alimentando a carne. A inclinação da carne é inimizade. Não existe comunhão entre os dois. Aí a pessoa chega e diz assim: eu quero sim, quero a tua bênção. Deus, eu quero ser abençoado. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus, eu quero vitória. Eu não sei porque essa luta, eu não sei porque essa tribulação. Eu não sei porque eu estou servindo a Deus e não sou abençoado. Descobriu o segredo por quê? Está alimentando o leão. A inclinação da carne. A Bíblia não mente. Quem crê no que está escrito aqui? Eu estou ministrando a palavra de Deus. Mas quando você alimenta o Espírito, a coisa muda. Vocês andam assim, ó, você e Deus. Juntinho, ó. Desse jeito, ó. Desse jeito. Desse jeito, irmão. Desse jeito aqui. Você já viu o crente abençoado na obra de Deus? Você encontra ele no ônibus, no serviço, ele está cantando, ele está adorando, ele está glorificando, ele está falando de Jesus, ele está contando bênção para ele. Não tem tempo ruim. Deus quer sair abraçado com você aqui esta noite. Deus quer sair daqui com a comunhão renovada e abençoada com você esta noite. Aí preste atenção. É forte, mas eu tenho que falar. O Espírito Santo me disse para eu falar. Eu ia terminar esse estudo hoje, mas é a direção dele, eu tenho que obedecer a ele. Ele disse o seguinte: não passa direto. E falou comigo aqui: não passa direto. Eu quero ministrar nisso daqui e eu tenho que obedecer a ele. Aí preste atenção, versículo de número 8. O que ele disse no versículo de número 8? Aliás, versículo de número 7. Nós lemos o 7, o 8. Portanto, os que estão na carne não pode. Não pode. O que ele não pode? Quem está na carne não pode fazer o quê? Não pode agradar a Deus.
Por causa disso que é Deus para lá e a pessoa para cá. Não pode andar os dois de mão dadas. Deus não pode receber a oração. Deus não pode receber o louvor. Deus não pode operar. Deus não pode abrir as portas. Deus não pode derramar suas bênçãos. Porque não pode agradar a Deus. Aí a pessoa diz, mas eu sou crente. Mas você precisa ser um crente vitorioso. O Espírito Santo de Deus está aqui para te dar vitória. Ele está em você, ele habita em você, ele trabalha em você, ele age em você. Ele trabalha na sua vida para te levar a ser um crente vitorioso. Quando eu leio o versículo de número 9, ele diz assim, vós, porém, não estáis na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí põe um porém, uma ressalva nesse texto. Como eu posso saber que eu não estou na carne, mas no Espírito? Como eu posso ter certeza disto? Como eu posso ter essa convicção? Ele diz, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí eu faço uma pergunta, o Espírito Santo habita em você? 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 Preste atenção. Nós estamos estudando. E você vai entender e você já sabe que eu já ensinei aqui. Muitas vezes, ultimamente eu tenho falado diariamente sobre isso. O Espírito Santo é comunicador de vida. Aonde ele chega, ele comunica a vida. Aonde ele opera, ele comunica a vida. Aquilo que está morto, com a chegada do Espírito Santo, com a operação do Espírito Santo, ele começa a comunicar vida, vida, vida. Se o Espírito Santo habita em você, aí tem que ter vida. Aí tem que ter vida. Porque aonde ele habita, em todas as sagradas escrituras, aonde o Espírito Santo chega, comunica a vida. Quando eu prossigo no texto, ele diz assim, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, aí diz assim, este tal não é dele. Qual é a garantia, a certeza que somos de Deus? Temos uma comunhão firme com Deus. Temos certeza que estamos servindo a Deus, que vamos para o céu, que nós vamos morar no céu, vamos para a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo de Deus está operando aqui na sua vida. O Espírito de Deus está realizando uma obra maravilhosa aqui. Levante a sua mão e glorifica a Ele, porque Ele está preparando a sua vida para ser um servo de Deus, preparando a sua vida para ser uma serva de Deus, está preparando a sua vida para dar fruto para Deus, e preparando a sua vida para ir para a presença de Deus. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Pode abaixar a sua mão. É tão interessante, irmão, que quando eu leio o versículo de número 11, acompanha aí, para você entender o que eu estou falando. Diz assim, e se o Espírito, existe aqui uma certa profundidade neste texto, tão maravilhosa, que quando eu estava meditando, que o Espírito Santo começou a me levar aqui, e a mente foi abrindo e entendendo as coisas do Espírito de Deus. E Paulo, ele dizendo o seguinte, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Preste atenção. Eu vou ler de novo. E se o Espírito daquele que dos mortos
ressuscitou a Jesus, habita em vós. Preste atenção. O Espírito de Deus, ele deu assistência a Jesus, estava presente na vida de Jesus, cuidando de Jesus. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, o Espírito Santo estava presente ali, cuidando de Jesus. E existe uma profecia bíblica que diz assim: Jesus, ele apoiou, eu posso assim usar essa expressão, a confiança dele no Pai nos dias do seu ministério, porque Deus havia feito esta promessa. A promessa profética para Jesus é o seguinte: não deixará a minha alma no Hades, e nem que teu santo veja a corrupção. O que significa isso? Aqui, em alguns textos, não são todos, em alguns textos, quando a Bíblia fala de alma, fala da totalidade da vida. Outros textos falam de partes individuais. E aqui está falando da totalidade da vida. E principalmente o físico, o corpo. A profecia bíblica era que Jesus ia morrer lá na cruz do Calvário. Ele seria sepultado, mas o Espírito Santo de Deus ia ficar cuidando do seu corpo. O corpo dele não ia apodrecer, não ia cheirar mal, não ia se decompor. 3 dias na sepultura. Não deixou o corpo dele apodrecer. Porque está escrito: nem que teu santo veja a corrupção. Experimenta o estado de putrefação. Quem pode fazer isto? Só o Espírito de Deus. Por que ele pode fazer? Porque ele é o Espírito de vida. Ele comunica a vida, ele preserva da vida, ele sustenta, ele não deixa apodrecer, ele conserva a vida, porque ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é poderoso. O corpo de Jesus não passou pelo estado de putrefação. O homem morre hoje. Se passar da hora de sepultar amanhã, já começa a apodrecer e feder. Mas o corpo de Jesus não entrou em estado de putrefação. Aí preste atenção, está escrito aqui: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, trouxe de volta a vida, e um corpo glorificado. É carne na verdade, mas é carne que passou por um estado de transformação, metamorfose, que já não apodrece mais, não sente dor, não se decompõe mais. Foi o corpo que Jesus ressuscitou. Quem fez esta obra? O Espírito Santo de Deus, que estava ali sustentando o corpo de Jesus. Aí, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Se ele habita em vós, mora em você, ele não é uma energia que passa, não é uma emoção que você sente, que dá para arrepiar os pelos. Não é isto. Não é uma força. Ele é uma pessoa bendita e maravilhosa. Eu te apresento o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Diga para ele: bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. Bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. Aí está escrito: habita em vós. Aí diz o seguinte: aquele que dos mortos, entre os mortos, dos mortos, mais de milhões de mortos, o Espírito Santo foi lá e disse assim: é esse aqui que eu tenho que preservar, e esse aqui que eu tenho que sustentar, esse aqui que eu não vou deixar experimentar corrupção e estado de putrefação. Eu vou cuidar dele e vou levantar ele da sepultura, perfeitamente transformado, glorificado. Aquele, está escrito assim: aquele que dos mortos,
de muitos mortos, ressuscitou a Cristo. Ele tem o poder de vivificar, ele tem o poder de trazer do estado da morte a vida. Agora eu quero que você entenda o que o Espírito Santo está fazendo aqui. Preste atenção. O que experimentou a morte foi o corpo de Jesus. O espírito dele não. Porque ele é divino, ele não morre. Deus morre. Quem morreu lá na cruz? Foi o Jesus humano. O Jesus divino não. Quem morreu lá na cruz? Aquele Jesus humano que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Aquele que morreu lá na cruz. Porque Jesus é antes da criação. Ele estava lá no passado. O Jesus que morreu é o Jesus humano. O Jesus que se transformou homem. Mas a promessa de Deus, que aquele que fora gerado lá no ventre de Maria, não experimentaria a corrupção. Não, ele não ia experimentar a corrupção. Aí o Espírito Santo foi lá, cuidou dele, vivificou ele, conservou ele com vida, não deixou ele passar pelo estado de putrefação, vivificou ele. E trouxe ele de volta à vida espiritual. Por que a vida espiritual? Porque um corpo humano, só humano, não atravessa essa parede. Os discípulos estavam de porta e janela fechada, com medo dos judeus. Mas Jesus chegou, atravessou a parede e disse: paz seja convosco. Todo mundo encostou lá num canto e ficou trêmulo com medo. E disse assim: não tenhais medo, sou eu. Ele disse: é um espírito. Ele disse: não, Senhor, eu estou aqui em corpo, mas um corpo glorificado. Não como aquele que desceu à sepultura. O Espírito Santo foi lá, preservou ele, conservou ele em vida, vivificou ele, transformou ele e ele ressuscitou. Com um corpo espiritual, um corpo glorificado. Aí ele disse para os seus discípulos: vede que sou eu mesmo. Apalpai aqui, vede que um espírito não tem. Vamos ler, a hora não permite, mas falar sem mostrar na Bíblia é difícil demais. Porque eu creio e tenho certeza do que eu estou falando, mas às vezes você não tem. Aí eu preciso provar nas Escrituras Sagradas. Preste atenção. Versículo de número, vamos ler o versículo de número 19, João 20 e 19. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, aí preste atenção, o primeiro da semana. Jesus ressuscitou que dia? Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Primeiro dia da semana. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, o dia que Jesus ressuscitou, cerradas as portas. Portas fechadas, trancadas fortemente. Onde os discípulos, qual era o estado emocional deles? Com medo. Esse era o estado emocional deles. Com medo dos judeus. Se tinha juntado, aí o que diz? Chegou Jesus, pôs-se no meio. Que jeito que estavam as portas? Trancadas fortemente. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos alegraram-se
Vendo o Senhor, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isto, assoprou sobre eles, disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Tá, foi falando. Ora, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro de casa. E com eles Tomé. Chegou Jesus. De qual foi a forma que Jesus chegou? Estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Disse Tomé. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Aqui tem um texto, um outro texto, que Jesus disse para eles, apapai e vede, que um espírito não tem carne nem ossos. Mas eu quero que você entenda, depois eu vou mostrar para os irmãos. Jesus, ele disse aqui neste texto. O outro texto ele disse mais claro. Jesus olhou para Tomé e disse aqui, põe aqui o teu dedo. Um espírito poderia colocar o dedo na mão. Você pode colocar o dedo na mão de um espírito? Um espírito tem sinal na mão? Preste atenção que Jesus disse. 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro e com eles. Tomé chegou e disse, estamos portas e fechadas. Apresentou-se no meio dele e disse, paz seja convosco. Disse a Tomé, põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Pode pôr a mão no lado de um espírito? Jesus ressuscitou em um corpo físico, porém, um corpo glorificado, que não está sujeito mais à dor. Um corpo igual esse aqui. Igual este corpo aqui, igual o seu corpo. Porém que não está sujeito à dor, não existe limitação para ele. Atravessa a parede, não tem mais distância para ele. Este é o corpo que o Espírito Santo vivificou, deu vida a ele, qual nós estamos lendo lá em Romanos 8, e o versículo de número, deixa eu voltar lá, 11. Aí veja bem, isso é o poder do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo. É o poder que ele age. Agora, qual é a conclusão que Paulo quer chegar e mostrar para nós? O que ele quer trazer para nós? Preste atenção. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, ele diz assim, também vivificará. O que o Espírito Santo vai vivificar? Esta palavra, vivificar, comunicar vida, tirar do estado da morte para um estado de vida. É a obra do Espírito Santo faz.
é a obra que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo de Deus tem poder. Ele é glorioso. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Esta é a obra que ele faz. Aí ele diz aqui, também vivificará o vosso corpo mortal. De que maneira que ele vai vivificar o nosso corpo mortal? Aí ele diz assim, pelo seu Espírito que em vós. Pelo seu Espírito que em vós. Habita aí, irmãos? Habita aí? Habita aí? Habita aí? Que em vós habita. Aí o Espírito Santo, o que o Espírito Santo está fazendo aqui? O Espírito Santo está aqui conservando esta espiritualidade sua. O Espírito Santo está conservando o seu estado de vida, para você não morrer neste mundo. Ele está conservando a sua vida espiritual. E no final da sua carreira, ele vai vivificar este corpo aí mortal. Vai dar vida a ele, vai glorificar ele e vai fazer o corpo, esse corpo ser semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Vale um glória a Deus. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus, porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo está conservando a sua vida. O Espírito Santo está agindo em você. Ele está te revestindo de poder. Ele está dando graça. Ele está te dando vida, força, te capacitando a vencer as lutas, as tribulações, cuidando de você, enquanto você caminha neste mundo. O Espírito de Deus, Ele está te conservando. Ô irmãos, eu vou parar aqui. Eu achei que eu ia concluir isso aqui hoje. Mas o Espírito Santo me segurou. Disse que era para eu passar aqui, eu não podia desobedecer a ele. Versículo 14. Ele diz assim, por quê? Mas deixa eu passar o versículo 13. Só um minutinho. Eu não vou passar da hora não. Em nome de Jesus. Vamos ver o versículo 13. Porque se viver segundo a carne, o que acontece? Volta para o estado da morte. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Por causa disso que o crente tem que ser vivo. Cheio de vida. Cheio de graça. Cheio de poder, cheio da unção, cheio da glória. Irmão, busque a Deus, adore a Deus. Como eu posso, pastor, vencer? Primeiro, é um estado mental. Ocupa sua mente com as coisas do Espírito, com as coisas de Deus. Estava aconselhando uma pessoa esses dias que está passando uma tribulação muito grande na vida. E essa pessoa chegou e disse, pastor, o que eu faço? Resumindo, eu disse 3 coisas. Coloca assim, fala o dia todo. Não tem problema, as pessoas vão achar que você perdeu o juízo. Mas você perdeu o juízo por Jesus e pela santidade. Anda falando assim, eu não quero, não posso e não vou. 3 coisas. Eu não quero, não posso e não vou. Foi assim que José venceu. Eu não quero, não posso e não vou. Quando você arma o seu espírito com estas 3 armas, você vence. Escreve aí essas 3 coisas. 3 princípios para vencer uma tentação. Eu não quero, eu não posso e não vou. Em nome de Jesus, você vai vencer. Você vai cantar o hino da vitória. Aí ele diz aqui, porque se vivermos segundo a carne, o que acontece? Morrereis.
Mas, aí tem um mais. Mas, se pelo Espírito, ó irmãos, não somos nós não. Aí você tem que pedir graça, Espírito Santo vem sobre mim. Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me dá força. Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu estou aqui. Eu preciso do Senhor. Se pelo Espírito, é pelo Espírito de Deus. O que acontece aí? Que diz aí? Matar mesmo. Não alimentar o leão. Mortificartes as obras do corpo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai ter vida. Diga comigo. Vivereis. Vivereis. Aí tem que mortificar pelo poder do Espírito Santo. Qual a razão disto? O que acontece? Porque ele diz assim, porque todos, não é um grupo privilegiado, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são parecidos com Deus. Alguém olha e diz assim, parece com o Pai. Não é verdade? São filhos de Deus. São filhos de Deus. Parece com o Pai. Tem o caráter do Pai. É amoroso igual ao Pai. É misericordioso igual ao Pai. É santo igual ao Pai. Anda na verdade igual ao Pai. Parece com o Pai. Os atributos do caráter de Deus se manifestam nesta pessoa, porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos podem levantar a sua mão e deixar que o Espírito Santo guie a sua vida? Eu quero que você faça uma breve oração, rendendo mais uma vez ao Espírito Santo de Deus. Eu sei que você já é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Eu sei que o Espírito Santo é que tem guiado a sua vida. Porque se não fosse Ele, você já não estaria mais no caminho do Senhor. Mas você está aqui porque é o Espírito Santo que está guiando a sua vida. E você agora vai mais uma vez render a direção e o domínio do Espírito Santo. Diga para Ele, Espírito Santo, eu me entrego mais uma vez a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu quero a tua direção. Eu quero que o Senhor guie a minha vida de acordo com a vontade do Pai. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus assumir o controle da sua vida. Deixa o Espírito Santo manifestar a vontade do Pai na sua vida. E você vai glorificar a Ele. Você vai adorar a Ele. E você vai ser cheio da sua graça, cheio do seu poder. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Aleluia.